Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje, com a estreia de Backrooms chegando aí nos cinemas, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente para falar um pouco sobre esse conceito de Backrooms e explicar realmente o que afinal são os Backrooms. Eu gosto muito desse conceito de Backrooms, é algo que me traz muita curiosidade, principalmente pelo medo que isso me gera, pela simplicidade toda, de todo esse contexto assim, e de ser algo imprevisível, algo incontrolável que pode acontecer, entre muitas aspas, a qualquer momento. Backrooms, então, seriam anomalias espaciais fora da realidade que a gente conhece. Elas, então, seriam salas vazias, né, muito longas, assim, um grande labirinto com tons de amarelo muito forte, tanto por conta do papel de parede quanto do carpê, principalmente da iluminação, assim, ser muito amarelada. Teria aquele som ali de fundo da iluminação, né, da iluminação artificial, assim, aquela iluminação craquelando, e teria uma sensação de nostalgia, ao mesmo tempo que uma sensação de estranheza. Como se aquele lugar fosse familiar, mas ao mesmo tempo você tem certeza que você nunca foi para algum lugar assim. O conceito de Backroom surgiu então como uma lenda urbana da internet em 2019 em uma creepypasta de um site chamado 4chan. Creepypasta, que é uma gíria muito comum usada na internet, seriam então esses textos que são copiados e colados repetidamente em vários fóruns diferentes, como o próprio Reddit, que geralmente contam com histórias de terror que são coletivamente feitas por diversos usuários, sem ter um autor mesmo definido. Um exemplo disso é a história do Slenderman mesmo, que é aquela figura esquelética que persegue crianças. Mas voltando para as Backrooms, o tópico então trazia uma única imagem. Imagem essa sem nenhum móvel à vista, com cores muito parecidas tanto no seu piso, quanto no seu teto, quanto nas suas paredes, e que trazia uma sensação de estranheza para quem olhasse. E junto com isso veio o primeiro texto do que seria o grande conceito das Backrooms. Se você não tomar cuidado e sair da realidade nas áreas erradas, acabará nos Backrooms, onde não há nada além do cheiro de um velho tapete úmido, a loucura do mono amarelo, o ruído de fundo infinito das luzes fluorescentes, com o máximo de zumbido, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias e segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus o salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza ouviu você. Apesar de existirem várias outras histórias que também foram criadas como lendas urbanas da internet, o que tornou o Backrooms tão popular é o fato dele conseguir trazer essa sensação tão específica de uma nostalgia, mas ao mesmo tempo uma estranheza. Além, é claro, de trazer uma inquietação por conta das suas cores extremamente amareladas, né, e fazendo referência também a uma sensação de claustrofobia. E depois dessa simples publicação, vários outros usuários, tanto do Reddit quanto desse 4chan, começaram a criar diversas teorias e expandir cada vez mais o universo das Backrooms. Existem várias teorias e vertentes que surgiram dessa única imagem. Os usuários criaram esse universo extremamente complexo que tem uma mitologia própria e também diferentes níveis, cada um desses níveis com perigos e regras diferentes. Inclusive, até chegaram a criar algumas entidades que seriam seres que habitam os corredores dos Backrooms, também criaram um guia de sobrevivência e também um certo manual de como entrar nesse local. Segundo algumas teorias dentro desse universo, não existe uma maneira garantida de se entrar. Você acaba entrando de forma aleatória e incontrolável, o que pra mim é uma das coisas mais assustadoras sobre os Backrooms. Porém, é possível observar e tentar achar algumas entradas para esse universo, apesar de serem extremamente raras, sendo principalmente falhas da realidade, como paredes que são mais escuras do que o normal ou que não parecem projetar uma sombra, portas que não existiam anteriormente e que passam a estar fora do lugar, áreas que dão uma sensação de mal-estar, onde nos sentimos estranhamente em perigo, ou glitches de objetos cômodos e etc. Porém, todos esses guias alertam para não procurar essas entradas e principalmente para não entrar despreparado. Um dos entusiastas desse universo é Kane Parsons, que com 16 anos criou a sua própria versão dos Backrooms em uma série de curtas no YouTube. O garoto construiu tudo em casa usando o software gratuito de modelagem 3D Blender e o Adobe After Effects, e publicou o The Backrooms Found Footage, que são 22 curtas com uma história dessa anomalia. Projeto esse que acabou
originando o filme. O primeiro curta, então, se passa durante os anos 90 e tem um estilo de gravação como se fosse uma fita encontrada. E nele, a gente acompanha um jovem cineasta que, sem querer, tropeça e acaba indo parar nesse mundo dos backrooms e passa a explorar ali alguns dos corredores enquanto ele enfrenta ali o que aparece na frente dele. É um curta de 9 minutos, muito simples, mas eu acho que essa simplicidade dele é justamente o que mais assusta. Então ele é extremamente eficaz, assim, como uma história de terror. Muito bem feito, assim, principalmente pela sensação que a gente vai sentindo a cada momento de que aquele garoto não está sozinho naquele lugar e que ele está em perigo estando lá. E principalmente, né, dele seguir corredores que parecem labirintos e coisas esquisitas, coisas que não fazem sentido, não entendendo a lógica daquele lugar, encontrando algumas pistas de que como se outras pessoas tivessem passado por lá. Só de falar eu já tô começando a ficar arrepiada. Mas de que outras pessoas tinham passado por lá. E isso pra mim é uma das coisas mais aterrorizantes. E depois a série passa a acompanhar vários outros clipes de investigações e explorações feitas por especialistas. Em apenas 2 semanas, o primeiro vídeo passou de 9 milhões de visualizações e o canal do Kane Persons quadriplicou o número de inscritos dentro do YouTube. E hoje, por conta da popularidade tanto do filme quanto do tema mesmo do Backrooms, o vídeo já conta com mais de 78 milhões de visualizações. E o mais legal de tudo é que o filme não só vai ser inspirado nessa série de curtas, como o próprio Kane Persons vai ser o diretor desse filme, se tornando então o mais jovem diretor a comandar um filme da A24. Ele também assina o roteiro ao lado de Will Sudick e Robert Pattinson, dupla conhecida por seu trabalho em Westworld. E como eu falei, apesar do filme ter o contexto ali da série de curtas criadas pelo Kane Persons, a história vai trazer outros personagens e outra história completamente diferente, não sendo necessário assistir os curtas antes de assistir ao filme. Na trama, acompanhamos Clark, o dono de uma loja de móveis à beira à falência. Quando tudo parece estar no limite, Clark descobre no porão da loja um portal para um labirinto de cômodos intermináveis com aparência familiar de escritórios comuns, mas de proporções impossíveis. Fascinado e perturbado, ele convence a sua funcionária e o namorado dela a ajudá-lo a mapear aquele espaço de arquitetura surreal, onde ruídos inexplicáveis sugerem que algo sinistro pode estar à espreita. Para o cenário do filme, mais de 2.700 metros quadrados de corredores do Backrooms foram levantados para dar ainda mais realismo para essa história. Inclusive, durante a produção, alguns membros ali acabaram se perdendo nesse labirinto. E para chegar na cor ideal ali do fundo, daquele amarelo desconfortável, o diretor realizou mais de 50 testes até achar a tonalidade que realmente juntasse tudo e desse realmente aquela sensação de incômodo. O filme então se classifica como um horror liminar, que seria um subgênero dentro do terror que traz esse terror meio psicológico dentro de espaços liminares, que seriam esses espaços de transição, né, como corredores, saguões, que normalmente estariam cheios de pessoas, mas que aqui se encontram completamente vazios. E o mais legal de tudo é que esse não é o primeiro filme de 2026 que traz esse conceito. A gente recentemente teve um filme chamado Exit 8, que é uma adaptação do jogo de mesmo nome, que traz uma premissa diferente, mas ainda assim traz esse mesmo conceito, em que um homem fica preso ali próximo à saída de um metrô, e ele não consegue sair até que ele consiga seguir as regras do jogo. Inclusive, já tem crítica aqui no canal e eu vou deixar o vídeo linkado. Eu achei interessante em Exit 8 porque ele fala bastante sobre o cansaço psicológico que o personagem vai sentindo conforme aquilo vai acontecendo, né? Dentro de tentar identificar, às vezes ele deixa uma coisa passar e ele volta ali pro zero. Aqui em Backrooms eu acho que ele vai para um lado em que é um pouco mais imprevisível o que vai acontecer. A gente não sabe exatamente o que tem lá dentro, é um espaço não explorado, os seres, as criaturas que tem ali dentro, não sabemos o que elas querem, se elas vêm pra machucar, o que elas são, né? Então acho que tem um certo mistério que me deixa extremamente intrigada. E também as Backrooms seriam um lugar em que não só você perde a noção do tempo por conta daquele lugar, o que só aumenta o desespero que você vai sentindo de estar naquela situação, como também o tempo funciona de uma maneira extremamente diferente. Com tudo que eu li dentro da internet, todas as teorias, todas as vertentes, eu acho que é algo que tem muito caminho para ser explorado, assim, dentro de um filme, ou enfim, para até próximos filmes, porque é uma história que segue para caminhos muito interessantes, principalmente por ter esses níveis e por, querendo ou não, ser uma história contínua, porque sempre vai ter cada vez mais gente alimentando ali a história, o universo, trazendo coisas diferentes. Enfim, eu acho bem intrigante, eu acho que é uma das minhas lendas urbanas favoritas, assim, de dentro da internet, principalmente porque é algo que me dá muito medo, assim, eu acho que eu com Backrooms
Backrooms é meio uma sensação de a curiosidade matou o gato, porque a todo momento eu quero saber mais, mesmo me deixando com medo, assim. E é um medo que você sente só daquele lugar, assim, só de ver aquelas imagens, assim, já é algo assustador, assim. Essa sensação de você estar num lugar e não conseguir sair, pra mim, é algo angustiante, principalmente de ter essa sensação esquisita, dessa nostalgia, de ser algo familiar, mas você nunca foi lá naquele lugar, né? Eu sempre falo que filmes de terror, quanto mais simples, mais assustadores eles acabam sendo pra mim, e assistindo alguns dos curtas do Kane Parsons, eu posso falar que isso é completamente verdade, assim. Os curtas são realmente bem simples, mas eu acho que nessa simplicidade eles encontram uma veracidade, assim, e essa facilidade de passar mesmo essa sensação de desespero muito verdadeira, e você sente assistindo, assim. Eu tava assistindo meio meio de lado, assim, porque mesmo não mostrando as coisas, é desesperador essa situação de você não conseguir sair daquele lugar, né? É o medo de não saber explicar o que está acontecendo, né? E eu acho que eles fazem isso muito bem, então eu tô bem intrigada pro filme e acho que se for qualquer coisa similar com o que eu vi dentro dos curtas, eu imagino que vai ser algo muito, muito bom. Mas bom, Backrooms estreia hoje nos cinemas e logo mais vai ter crítica aqui no canal, então fiquem ligados, liguem o sininho, porque é um filme que eu tô muito ansiosa, era uma das minhas estreias mais aguardadas desse mês e vai fechar o mês de maio, né, como esse mês do terror, aparentemente, com grandes estreias. Inclusive já postei várias por aqui, vou tentar criar uma playlist até de filmes de terror. E foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha das Backrooms, qual que é a sua lenda urbana da internet favorita e se vocês estão ansiosos aí pro filme. Então foi isso e até o próximo vídeo.